Olá, pessoal, tudo bem? Olá, tudo, graças a Deus. Boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando aí mais uma das apresentações aí do Congresso Internacional Online dos Esportes da Mente. E vamos hoje conversar sobre o que aconteceu, né? Como que nós estamos vivendo agora com os esportes da mente neste, digamos assim, novo normal, não é? Passamos aí por umas situações meio complicadas, demos a volta por cima. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente percebeu, o que a gente conseguiu, chegando o Bruno aí também, e o que a gente conseguiu fazer aí com a nossa superação, porque nós vivíamos de aglomeração e eventos presenciais, não é verdade? Então, vamos tocar aí. O Lobo também vai participar com a gente na hora que ele puder entrar, nosso presidente da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar. Quero agradecer a todos vocês aí pela presença. Oi, Fujus. Alô. Oi, Nelson. Olá. O Nelson travou aí, né? Acho que além do Lobo não entrar, ele travou o Nelson. Olha que coisa. Para você ver. Que eles estão no mesmo local, né? Então ele conseguiu não deixar o Nelson acabar a fala. Oi, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvindo bem, agora. Presidente, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Não você jogar torneio presencial. Acha que as pessoas vão dar por estar online, o pessoal vai dar uma forma, vai arrumar um jeito de trapacear, de usar um programa para dar os melhores lances, para analisar a partida. E a gente criou vários mecanismos para coibir esse tipo de má conduta, né? Que a gente criou um rate online específico, separado do presencial, para não falar, ó, essas partidas aí são oficiais, valem rating, mas não foram jogadas presencial. Então tem o rate presencial e tem o rate online. A gente, de priori, só analisa, só faz contagem de rating para campeonatos online que a CBD tenha participado, esteja organizando, ou então ela tem uma participação muito íntima, assim, com os organizadores e está com tudo aprovado, a gente sabe que está seguindo todas as normas. E então a gente criou o rating online, as partidas a gente tem indicado que as pessoas joguem por videochamada, porque tá jogando no computador, pega o celular, faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, né? Isso mostra da sua parte, você, o jogador de branco, o jogador de preto, o árbitro, isso valida ali, as pessoas estão... tudo vira como prova, um argumento para a gente coibir esse tipo de trapaça e vencer essa única barreira que tem, que é esse preconceito de que o jogo online, ele não dá para ser considerado que é jogo real, que é uma partida assim, foi disputada realmente pelos jogadores. Então a gente vencendo isso daí, mas no esporte, de massificação, a gente não está trabalhando, dando assim, altos resultados, mas até em competições de alto nível, a gente já está conseguindo fazer. Como eu falei, a gente disputou a Copa das Nações a nível mundial pela internet. É totalmente possível, é mais fácil, não tem essa questão do deslocamento que torna os eventos grandes caros, né? Eu vejo aí que isso veio para ficar, não vai embora, entendeu? Por isso que a gente já criou uma categoria separada. É um jogo de damas online, então você tem um rating próprio para as competições online, rápido, pensado em blitz. Você pode acompanhar no novo formato, você vai poder acompanhar o seu rating, porque fica tudo no banco de dados lá, os torneios que você jogou, se o seu rating está subindo, está caindo.
as partidas se tornam oficiais, os confrontos, você não joga com um nick que você não conhece. Entra num campeonato online, você sabe que a pessoa com quem você está jogando é um outro jogador cadastrado na competição, entendeu? Então, isso tudo caracteriza um jogo oficial. Eu acho que o Esportes da Mente ganha muito com isso, né? Vai surgir inúmeras ainda iniciativas que a gente não faz ideia que dá para acontecer. Aulas coletivas pelo Zoom, aluno particular tendo aula de dama, de xadrez, acredito que dos outros esportes da mente também, né? Eu só vejo assim, positivo. É lógico que tem o lado negativo é a gente não poder mais viajar. Aí, que nem o Nelson estava falando outro dia aí, faz um evento na praia e me chama, né, pô? Quero ir lá, mas então a gente tá com saudade dos eventos presenciais mesmo, né? E o professor Bruno? Pode falar. Ô, professor Bruno, agora a gente tem que aprender a conviver com uma milhagem menor, né? Exatamente. Agora eu tenho que fazer o meu café da manhã, eu tenho que fazer o meu almoço. Antigamente no hotel vinha tudo prontinho. Tenho que lavar a roupa. Esse é o meu novo normal agora, né? Antigamente a gente punha lá, separava a roupa, punha em cima da cama. Aí no hotel a moça vinha, pegava, no outro dia estava tudo prontinho, passadinho, arrumadinho. Eu vejo também, por exemplo, aulas de capoeira, aulas de lutas, dessas coisas, todas acontecendo de maneira online. Agora, então eu vi por que não tem porquê a gente criar alguma barreira empecilho. Fala assim, pô, a gente tá vivendo com menos milhas e rodando muito mais, não é? Só uma parte, como o Bruno falou, com relação às mulheres, né? Isso eu sempre defendia, muito sobre online, que eu participava às vezes do site, tudo, com relação ao horário que eles colocavam, né? E até você comentou que ela chegou a participar agora de um torneio. Então, eu brincava muito no site que eu costumava jogar, que eles colocavam em horário, que eu brincava, gente, vocês não precisam fazer janta não, né? Porque às vezes eles colocavam um horário que quem é mãe está no horário de fazer janta. O marido em si está lá, né? A janta está na mesa, eles vão, fazem, é só sentar e comer. Então, defendo assim, a ideia que precisa ter, né, os torneios, tudo, mas essa questão da mulher jogar, e é bem isso que o Bruno colocou, né, chega numa idade que a gente casa e vai cuidar da família em si. Né? Então, a gente acaba saindo um pouco esse mundo de participar de evento, de ir para torneio, porque a gente está dentro de casa, né? Então, acaba tendo uma debandada, assim, por assim dizer, da mulher em competição, até por esses fatores, né? Então, eu acho que o online agora até trouxe um pouco mais das mulheres nos eventos. Então, eu acho que resgatou um pouquinho mais dessa participação feminina, porque aí possibilitou de estar participando a qualquer horário, né? Ela acaba de possível, mas fica ali perto dela, ela consegue jogar essa assistência, né? Não precisa estar tão distante. Então, assim, eu acho que é bacana estar contando isso também, né, Bruno? Eu acho que é uma coisa assim que possibilitou aí as tecnologias para a gente, dá uma facilitada assim, que é uma mão na roda. Exatamente. E o Matias, tem jogado muito gamão pela internet? Rapaz, tem de um jeito que já está até um pouco cansativo. Tem jogador que já está até estressado de tanto jogar. O que é que acontece? O gamão é um jogo. Ô, Matias, só um minutinho. Oi. Deixa eu só fazer uma ponderação aí para que a Daniele falou. Porque a Daniele falou uma coisa importantíssima, tá? Veja só, nós estamos aqui num painel. Teoricamente, nós temos aqui 3 homens e uma mulher, né? O que acontece na prática? Por exemplo, eu sei lavar louça, eu sei passar roupa, eu sei limpar o chão, né? Só que é o seguinte, nós não somos, a não ser quando você cria o hábito desde cedo, especialistas. E aí a gente comete esses erros.
em relação a o horário não ser o horário adequado, não é? Ou então a gente programa um tempo que é menor do que o necessário, tá? Então, é importante a gente ficar atento aí. Lobo, eu acho que o seu está dando microfonia aí no seu, Lobo. Então, é importante a gente ficar atento nos horários, porque o que ocorre? Todas as vezes que a gente tem essas atividades para fazer, às vezes você pode fazer num outro horário, mas é comum, a mulher, ela tem por si só aquele formato dela de ela tomar conta da casa quando ela gosta, quando ela tem vontade. A gente sabe que tem pessoas que não gostam, não querem, né? Mas normalmente a mulher tem muita facilidade em ser a gestora da família. A mulher tem muita facilidade nisso, e os afazeres de casa, ela sabe como que deve ou não ser feito. Ela pode até dar as dicas para o marido ou para o companheiro fazer, não é? Mas nós não temos, na verdade, essa especialidade. Eu acredito, eu falo por mim, que eu tô todo dia, eu me vejo como aprendendo, sabe? De repente surge uma camisa de um tecido diferente, você fala, opa, pera um pouquinho, não passei dessa daqui ainda. Ou então você fez a limpeza e aquele cantinho ali passou percebido. Opa, mas agora eu tenho que entrar numa outra live, depois eu limpo. Então, assim, não fazia parte do meu dia a dia eu ter que cuidar de uma casa, por exemplo, todos os dias. O meu novo normal faz com que eu tenha que dar uma atenção maior e dedicar um tempo a essas atividades, entendeu? Isso mesmo, você tem razão. Mas voltando ao que você perguntou, como é que tem sido esse não normal, né, essa coisa diferenciada, quando começou em março, toda a problemática, por volta do dia 22, 23, aí muitos começaram a me convidar a jogar online. Eu digo, eu acho tão sem graça, tão sem emoção, né? E você jogar com parceiro é uma história. E o jogo da gente é milenar e vem com essa situação da gente sempre jogar como parceiro, né? Tanto é que normalmente você aprende com o pai ou com o tio, ou familiarmente, às vezes joga o casal, marido e mulher, né? No nosso esporte gamão. Mas, pelo contrário, depois que eu entrei e joguei o primeiro torneio, nós fizemos o primeiro torneio online só aqui no Ceará, com 21 pessoas e eu me sagrei campeão, aí eu comecei a dar valor. Só que nós começamos num site bem simples, eu nem lembro agora o nome, mas é um bem simples e elementar, e que nós começamos a achar ele de baixo nível para a gente, né? Então a gente foi começando a melhorar. Aí nós fomos por Heroes, que é heróis em inglês, né? Vamos para outro site que é o Galaxy, que é muito bom, onde estão os melhores jogadores do mundo, né? E eu tenho percebido que eu evolui muito. Eu já era um bom jogador, um mediano jogador, mas evolui muito com a inclusão dos jogos online, usando as plataformas. Lances que a gente dava risco, que dava chance para o adversário, não dão mais, porque a gente foi cada vez mais melhorando, se profissionalizando, né? E hoje nós temos aqui várias competições. Para você ter ideia, nós temos um campeonato brasileiro, que só é jogado anualmente, lá em Arraial de Ajuda, onde o próximo ano nós vamos jogar no último fim de semana, de 21 a 28 de fevereiro de 2021, a gente joga esse campeonato, organizado pelo nosso melhor jogador de gamão, que é o Ian Marco Farlani, que é o... Arraial da Ajuda é voluntário, viu, professor Matias? Hã? Voluntário, para ficar lá em Arraial da Ajuda. Com certeza, né? O lugar daquele que está entre os 10 melhores lugares de turismo do mundo, né? Com certeza, lá é um negócio fantástico. Viu? Não, mas o meu objetivo é só profissional, é só ajudar mesmo na organização, essas coisas. Nem tinha pensado no posto, tomar um banho turístico. Mas é muito bom lá, é especial realmente o local. É uma maravilha, a gente tem que não é um paraíso, na verdade. Mas o que eu queria dizer, nós só tínhamos esse campeonato brasileiro. Hoje, nós temos o Maciel do Rio de Janeiro organizando um campeonato brasileiro com 5 etapas, todas elas no domingo online à noite, né? Então, o esporte deu uma evoluída, os campeonatos continuaram rolando, ninguém parou.
parece que aquela coisa, o tempo está rodando e a gente tem que ir junto com eles. Se a gente parar, como diz aqui, tem um ditado popular, o sangue coalha. E não pode, né? O sangue tem que estar circulando dentro do corpo, como nós também temos que estar nos adequando às novas realidades. Né? E se você observar, os jogos hoje que estão ganhando mais espaço são jogos de aplicativos. Né? Tem vários jogos, já tem clubes organizados, né? Nessa turma de Free Fire, né? Acho que é Free Fire, às vezes eu troco o nome, né? E outros aí. Tem clubes grandes, como Corinthians, Flamengo, patrocinando, bancando jogadores. O melhor jogador do mundo hoje, foi contratado, é brasileiro. Eu acho que está no Barcelona, no local, não lembro agora. Foi um negócio de 8 bilhões, ou foi 10 bilhões, foi muita grana para levar o rapaz daqui, o brasileiro, que hoje é o melhor desse jogo de vídeo, né, de televisão, apesar de eles terem uma cadeira adaptada, né, eles têm lá os botões de atirar, é muito organizado, muito decente. Então, dentro desse não normal, nós tivemos que evoluir. Os nossos campeonatos, todos tiveram que serem continuados virtualmente, por plataformas. Não tem como, num momento desse de pandemia, a gente estar se arriscando com uma doença tão séria que está levando. Já morreram mais de 170 mil no Brasil. Quantos ainda vão morrer? Ontem mesmo soube notícias de várias pessoas que morreram, amigos próximos, conhecidos, e não para. E nós que vivemos do esporte, que gostamos do esporte, embora sejamos ainda não reconhecidos profissionalmente, no meu caso, nós estamos buscando um espaço aí, tanto dentro dos jogos universitários, como escolares, né, através desse processo todo que nós estamos fazendo, e agradecendo a universidade, né, do Paraná, de São Paulo, a todos que estão envolvidos, né, no evento, através da CBXE, da CB, para que consigamos conquistar novos adeptos ao nosso esporte. O esporte do gamão, ele tem uma graça muito grande, ele não deixa a cabeça do ser humano parar. Uma das frases populares mais ditas, né? Mente ociosa é mente de quem? Né? Do coisa ruim, que eu não gosto nem de dizer o nome. Então, é oficina, né? O pessoal diz, mente ociosa é oficina do Pontinhos. Então, a gente tem que estar com a mente ocupada, as nossas crianças, trabalhando, pensando em crescer, em progredir, usar muito da criatividade e sermos, quem sabe, no futuro, um sonho, né, na minha concepção, sermos uma Coreia, né? Uma Coreia que foi arrasada, devastada, um Japão que foi arrasado, devastado, e hoje tem aí tecnologias de ponta. Né? Tem fabricantes, tem uma delas aí, eu não sei se é do sul ou do norte, que tem os maiores fabricantes. Né? Tem lá uma Nissan, tem Toyota, tem Citroën francesa, tem várias marcas, tem a Samsung, né? Então, só de automóveis, né? Estou falando aqui só de um pouco da área que eu conheço, mas o desenvolvimento só vem através de estudo e usando, porque as crianças, os jovens que são o futuro e que realmente que vão melhorar lá na frente, eles têm que estar envolvidos em esportes que envolvam a mente, que façam buscar desenvolvimento total na criatividade, no raciocínio, na abertura de visão, não viver com aquela visão tradicional, mas ela tem que andar aberto para ver tudo. Isso é através do desenvolvimento dos esportes da mente. Porque eu constatei nos meus longos anos de vida, e eu pratiquei também todos os esportes físicos praticamente. Mas o esporte de tabuleiro, tipo o nosso, abre muita mente, sabe? Tanto é que quando eu jogava com quem eu aprendi, o meu tio e mestre Honório Bezerra, ele dizia muito, meu filho, você não joga gamão, não. Quando eu tinha uma dúvida que eu não tinha resposta imediata, ele dizia, você não joga gamão, porque quem joga gamão não tem a resposta na ponta da língua. Ninguém é medo, né, tio? Pois é. Já sabe a resposta? Agora eu sei. Entendeu? Então, é uma coisa que exercita toda hora a mente. Faz-nos buscar o crescimento no discernimento, na sabedoria e respostas objetivas para quaisquer assuntos, desde que conheça. Professor, oi. Eu só agradecer aí do Erlen, que está com a gente. Ele tinha uma atividade, então entrou um pouco depois.
Eu peço para o Lobo também pôr o mute no microfone, está dando microfonia. O Ellen, é o seguinte, a gente está fazendo como se fosse uma mesa redonda, só que no computador é uma tela quadrada, certo? Então, você pode participar aí a qualquer momento que achar interessante, tá bom? Aproveitando o momento... Desculpe, professor. É só aproveitar essa deixa aqui que o professor Welly entrou aí agora. Eu acho que cada um dos participantes da mesa, porque a gente teve um problema técnico aí no início, poderiam se apresentar para as pessoas aí, para os ouvintes aí. É uma sugestão aí para o pessoal aí. Sim, interessante. Vamos aproveitar deixa. Começa pela Dani, que está em primeiro do lado esquerdo da tela. Eu comecei falando, eu sou o Bruno Felício, presidente da Confederação Brasileira de Jogo de Damas. Jogo de damas, nacional, né? Jogo de damas. Falhou aqui para mim na hora. De damas, né, Bruno? Oi? Não vi, tá cortando. Damas, né, Bruno? Falhou aqui. Foi damas, né? Isso. Confederação Brasileira de Jogo de Damas. Ok. E a gente está aí, participando, né? Dessa discussão, desse bate-papo. Maravilha, então agora vamos para a Daniele, depois o Erlen e o Zé Matias, e eu fico aí por último, junto com o Lobo. Boa tarde. Vocês tinham falado que meu fone estava baixo, agora tá melhor o áudio? Muito bom. Então, tá bom. Meu nome é Daniela Auriema, eu sou professora na rede municipal aqui de Rio Claro, fiz mestrado em Ciências da Motricidade na Unesp de Rio Claro e o meu doutorado é em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. Né? Os dois eu trabalhei com o tema de xadrez. No mestrado, a minha pesquisa foi mais para a parte de trabalhar o jogo de xadrez, mas pensando no contexto escolar, o lazer e dentro do competitivo, então, analisar o profissional, né? Como ele atuava nesses três contextos. E durante o doutorado, a minha pesquisa foi desenvolver um inventário para poder exatamente pesquisar sobre a usabilidade do site de xadrez. Então, como que eu poderia melhorar o site de xadrez, né? Então, pesquisando o que as pessoas achavam de site de xadrez. Então, foi isso que eu desenvolvi durante o doutorado. Show de bola, vamos nós, né? Sou formado em licenciatura em curso de ciências aqui pela Universidade Estadual e aperfeiçoei em matemática. Sou professor, ensino na rede municipal de Calcaia, basicamente o Fundamental 1, 2 e EJA, mas eu gosto mais do Fundamental 2 e o EJA, né? E, além disso, sou hoje agradecido e graças ao nosso presidente Marcos Lobo, sou diretor nacional da SEBEM pelo Gamão, sou presidente da Associação Cearense de Gamão e membro participativo também da Associação das Federações do Estado de Ceará. E muito envolvido dentro da área do esporte, em especial do meu predileto, que é o Gamão. Bora. Bem, eu acho que na sequência sou eu. Isso, então. vou lá. Bem, prazer aqui estar aceitando esse convite aí do Lobo e do Nelson, tá? A gente se encontrou e se conheceu aí em São Paulo, né? Quando teve o lançamento da SEBEM. Meu nome é Werner Vicente, eu sou professor de matemática, sou formado bacharel licenciado pela Universidade Federal do Piauí. Foi lá onde também eu fiz meu mestrado, pela Universidade Federal. Eu sou professor do Instituto Federal do Maranhão. Eu moro em Teresina, mas trabalho em Bacabal, né? Concursado em Bacabal, então passo a maior parte do tempo em Bacabal, né? E, assim, o meu projeto de dissertação, ele foi voltado para a parte de aplicação de jogos.
eu já vinha desenvolvendo alguns projetos no campus Bacabal, no Instituto. Desenvolvi projetos voltados para a parte do xadrez. Iniciei pelo xadrez, era mais fácil para mim porque eu tinha mais conhecimento e a galera conhecia mais, né? E logo em seguida, quando eu apresentei para os alunos o mágico, eu não consegui mais largar, né? Então, ano após ano, eu ficava trocando de jogo, eu botava o cubo mágico. Quando não era o cubo mágico, eu botei banco imobiliário, né? Quando eu fui trabalhar a parte da disciplina de matemática financeira, eu peguei um banco imobiliário que tinha velho aqui, e aí eu cheguei para os alunos dizendo que eu tinha perdido todas as peças, né? Eu só tinha um tabuleiro. E aí o trabalho de conclusão da disciplina era eles construírem as peças do novo jogo, né? E aí um dos desafios era exatamente isso, era quando caía lá na prisão, na casinha que eles tinham que tirar uma cartinha, né? Aí tinha lá, você comprou um carro em tantas parcelas, amortize a quinta parcela. Aí eles tinham que calcular a amortização dos valores, de acordo com as nossas aulas. Se eles acertassem, saía da prisão, né? Enfim, à medida que eu fui inserindo nos jogos, eu percebi que eu não conseguia mais tirar o cubo. Então, ou eu trabalhava um cubo mágico e outro jogo, ou eu trabalhava só o cubo, né? Então, com o tempo, eu observei que eu tinha que ter o cubo mágico como carro-chefe, né? E até hoje eu estou aí. Atualmente, eu sou delegado da WCA, um dos delegados da WCA, né? Que organiza os campeonatos de cubo mágico e oficializa no Brasil. E, recentemente, a nossa modalidade mais acessível são os campeonatos online, né? Onde a gente está trabalhando aí com uma nova ferramenta, vamos dizer assim, para poder continuar fazendo os campeonatos. Só para finalizar, eu falo um pouco demais. Em Bacabal, eu faço o cubíssimo, né? Então, todo ano a gente já está no 5º ano que faz o campeonato de cubo mágico do IFMA. E esse ano a gente fez uma semana de palestra, né? Para inserir o aluno nesse contexto de utilização de jogos. E a outra semana foi voltada para o campeonato, né? Oficinas no YouTube e depois do campeonato. Então a gente se adaptou a essa nova situação e só fez o campeonato crescer, né? Conseguiu fazer ficar maior, né? Em um final de semana se tornou praticamente 2, 3 semanas, né? Parabéns, show de bola. Não é fácil, não. Eu vejo a luta aqui do nosso amigo Rafael Sinuto aqui em Fortaleza, amigo. Quando ele faz o brasileiro dele aqui, é uma luta. Eu quase sempre vou assistir. Muito bom. Maravilha. Bom, meu nome é Nelson Júnior, eu sou o fundador da Super Eficiente e o nosso trabalho ele é basicamente gerar inclusão para as pessoas com deficiência. E aí o nosso foco principal está justamente hoje nos esportes da mente, serem acessíveis para todas as pessoas com deficiência, né? Então, nós já vimos que os esportes da mente são acessíveis, só que além dos jogos, os esportes da mente serem acessíveis, nós temos os nossos jogos com a temática da inclusão também e da sustentabilidade. Porque no estatuto da CBXE e da CBEM, existe a atuação como entidade na inclusão e na sustentabilidade. Então, nós temos esse trabalho aí bastante alinhado com os esportes da mente. E o professor Werlen, você assistiu à mediação que eu fiz com o professor Pedro na semana passada? Não, professor, eu ainda cheguei a pegar o finalzinho dela, mas não peguei ela na íntegra. Então você viu isso aqui, ó? Esse cubo aí para deficiente, né? Na verdade, é um cubo mágico. É um cubo mágico que ele tem o alfabeto da língua de sinais. Sim, sim. Então, a gente tem 6 lados vezes 9 possibilidades, são 54 quadradinhos, né? E o que eu fiz? Eu peguei aqui o alfabeto Libras,
e o logotipo, no caso da minha empresa, tá vendo? Peguei as 26 letras do alfabeto, 26 vezes 2 deu 52 e coloquei mais 2 logotipos. E aí, a ideia era o quê? Eu queria dificultar as coisas para esse pessoal do Cubo Mágico, porque eu estava com uma certa inveja. Facilitou. Se botou cor no fundo, facilitou. Então, mas aí eu falei para o Pedro, como é que eu faço para não só montar pela cor de fundo, mas também todas as letras ficarem, digamos, com a mesma base? Porque olha só aqui, ó, tá vendo? Oh. O U e o V estão corretos, o Y também, o L Sim. também, mas o G, o Q e o outro L estão virados. Como que eu faço para deixar todos de um lado só? Tem solução? E o Pedro falou que tem. Eu falei, pô, o pessoal do Cubo Mágico é fogo. Pensei que eu ia dificultar para eles. Queria passar uma rasteira no Cubo Mágico, no final das contas não deu certo. E logo no Pedro aí facilitou demais. Aí, justo no Pedro, aí não deu certo, eu saí perdendo na brincadeira, viu? E realmente o Cubo Mágico, professor, ele é impressionante como chama a atenção das pessoas para resolver. O primeiro pensamento que a gente tem é que a gente não vai conseguir, é a primeira coisa que a gente pensa, só que depois que você vê que existe um processo, existe uma fórmula, existe todo um trabalho que pode ser feito, você vê o quanto que ele é instigante, quanto que é interessante, né? Será um pouquinho. Exato, professor. A aplicação dos algoritmos, né, de solução, ele independe do problema, né? Cada algoritmo, ele consegue levar a peça desejada para a posição que você quer. Então, independente se é uma figura, porque tem aqueles cubos que são figurinhas, né? Que é fotos, né? Então, independente do que seja, a peça em si, você consegue, através de uma sequência de movimentos, colocar aquela peça no local que você quer, bagunçando o mínimo possível, porque senão bagunça as outras também, né? Mas tem uma sequência para cada, vamos dizer assim, camada do cubo, né? Então tem a camada da base, tem uma sequência que você organiza ela, sem se preocupar com as demais. Tem a camada do meio, que você organiza ela se preocupando com ela e com a de baixo. E tem uma sequência que você organiza a de cima, se preocupando com as duas outras camadas de baixo. Então, se você selecionar a sequência correta, você vai obter o resultado desejado, que é levar a pecinha que você quer, para o local onde você quer, virada do jeitinho que você quer. Se o V está para cima ou está para o lado, você consegue botar ela na posição correta. Mas é uma sequência de algoritmos já pré-estabelecido, né, que a gente consegue estar utilizando aí para solucionar qualquer que seja o cubo, né, que já existe aí. Acho que o trabalho maior foi quem criou, né? Nosso trabalho é mais agora usar, né? Aí a parte de usar a gente tem que se virar. É isso daí, professor. Vamos pedir agora só para o Marcos Vinícius Lobo se apresentar e depois a gente continua aí a nossa apresentação. Viu? Eu vou pedir só um instantinho, que estão batendo bem aqui no portão. Vou tá bom. Tudo, eu volto já. Esse é o novo normal. É o novo normal. Desculpa aí, não se preocupe. Lobo, mas estou aqui, viu? Eu volto já. Liga o seu som, Lobo. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Marcos Vinícius Lobo, eu moro no estado do Paraná, mais especificamente em Matinhos, Caiobá. Estou presidente da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar e do CEBEM, Centro Brasileiro dos Esportes da Mente. Minha modalidade originária é o xadrez, onde tive um trabalho realizado aí como presidente da Federação Paranaense de Xadrez por 2 mandatos, e onde na época a gente organizou 2 campeonatos mundiais, em torno de 15 campeonatos pan-americanos e diversas etapas dos campeonatos brasileiros aí por categorias. E eu acho que em síntese é isso, né? Para não se alongar demais aí. É isso daí, Marcos. Muito obrigado aí pela sua apresentação também. O Marcos é a pessoa que realmente está conseguindo
articular e viabilizar esse evento maravilhoso que nós estamos realizando. Estamos aí com 3 semanas já de evento, foram os torneios, o congresso, agora o simpósio. É uma vibe aí sensacional e esse novo normal nosso está muito bom. Está muito bom mesmo esse novo normal. Eu sei que para todos no início foi meio complicado, meio difícil, até a gente clicar no link para chegar no online era difícil no começo, né? Mas agora a gente vai se acostumando, vamos ficando craque. Eu vou dar oportunidade aí para o Bruno, porque eu sei que ele tem que sair daqui a pouco, né, Bruno? E aí depois que o Bruno encerrar, um outro de nós aí entra na conversa, tá bom? Uma coisa que você falou aí que é interessante que a gente enfrentou como barreira é a dificuldade tecnológica. Por exemplo, as próprias escolas fizeram campanhas de quem tem aparelho celular em casa para doar para aquela casa que não tem nenhum, né? Então, às vezes tem um parado lá na gaveta que não está usando, levava para a escola fazer campanha para distribuir para os alunos que não tinham nada em casa para acessar a internet. E depois também a internet de qualidade, que é um problema também do Brasil. Tem uma boa internet muito grande do país e eles não resolveram isso de maneira satisfatória ainda. Enquanto não, até a nossa live sofreu um problema técnico, né? Você vê aqui. Então a gente teve que lidar com alguns problemas que não existiam. Por exemplo, estar jogando uma partida de campeonato online e cai a queda de conexão. Né? Mas a posição era posição de empate, mas era uma posição que está no codex, mas o codex não está a queda de conexão. A queda nem é lógica, Então a gente teve que lidar com algumas coisas que aconteceram por aí, que nem a gente falou, a videochamada para atestar que o jogador está jogando mesmo. E eu vejo que assim, ao mesmo tempo que teve um pessoal que falou assim, não, então eu parei de jogar, eu volto a jogar quando os campeonatos presenciais voltou, e esse movimento foi diminuindo a cada pouco, porque foram surgindo os campeonatos independentes, porque as plataformas, que nem a Daniela estava falando, que ela estudou as plataformas também, eu vi a evolução das plataformas, por exemplo, o próprio PayOK, que é bem utilizado aqui no país já há muito tempo, a gente mandou sugestões, e eles acataram. Tem o Jogue Damas, que é de São Paulo, está no Play Store, Jogue Damas. É muito educativo, ele tem uma pegada assim, educativa sensacional. Ele coloca ali lições, problemas, aberturas, e além da possibilidade de você poder jogar com o computador, né, com outros jogadores. Ele ainda não faz um torneio autônomo, como o PlayOK já faz, aquela coisa. Surgiu de Lidraugots, já tem o Lichess, né? E aí eles também, o Lidraugots tinha a dama de 100 casa. Né? E agora, depois entrou a regra russa e hoje já tem a dama brasileira também. E as plataformas foram evoluindo. Também. Hoje a gente já vê várias plataformas que a gente consegue fazer um evento de qualidade, todas elas. O Checkersland, que é um aplicativo também que as pessoas estão usando para jogar pelo celular. Professor, então, aumentou o número de plataformas que a gente pode usar. Pode falar, Nelson. É o seguinte, existem vários memes e vários casos reais de jogadores que derrubam sem querer, entre aspas, sem querer, a pessoa derruba o jogo quando ela está perdendo. Essas pessoas só derrubam sem querer quando estão perdendo, não é? No online também existe isso, da pessoa perder a conexão sem querer quando ela está perdendo. Acontece de cara, que nem eu te falei, aconteceu a queda de conexão. E às vezes nem é o que a pessoa que tá perdendo, cai sempre quando tá perdendo, né? Aí, o cara já tava perdendo mesmo, ele não vai nem reclamar. Ou vai reclamar o quê, né? Se o jogo já tá ali, agora ainda não finalizou, aquela coisa toda. Mas aí começou a criar dos regulamentos dos campeonatos, versando sobre esses casos omissos. O jogador é responsável pela sua conexão, né?
Veio mais, diz que as pessoas tinham a minha códigos. conexão, quem perdeu foi eu. Você é responsável pela sua conexão. Agora, tem casos assim onde a pessoa diz que o outro conseguiu derrubar ela. É coisa demais. Eu não sei, é falha na programação do site, mas a gente não atestou nada disso, foi tudo conto da Carolinha. Porque a partida que é o seguinte, a partida fica todas registradas. A planilha está ali para qualquer um acessar. Isso é sensacional no jogo online, porque às vezes até você pega aquelas partidas do Campeonato Brasileiro ou dos jogos regionais, que vem com aquela anotação que você depois vai lançar no banco de dados ou vai reproduzir, você é o árbitro ali, teve uma confusão, você vai pegar as duas planilhas, põe um tabuleiro à parte e vai reproduzir. A parte Deus o livre, você não sabe qual planilha segue, nenhuma chega naquela posição. Com o jogo online não tem isso, ele vai anotando, você não precisa anotar, você não precisa bater no relógio, você soltou a peça, o relógio aciona sozinho. Então, esse tipo de coisa facilitou o registro da partida, porque... sabe outra coisa que foi interessante? Porque às vezes a gente até vê isso acontecer no campeonato presencial, e é um tabu, viu? Porque o cara empata o jogo sem jogar. Isso acontece no jogo de dama, isso acontece no xadrez. Eu não sei se acontece no gamão, porque mas geralmente eles jogam por eliminatória, acho que não tem empate no gamão, né? Não, exato. Deixa eu dar eu queria questionar sobre isso aí. O que é que acontece, Bruno? Bruno, Nelson, Daniel e nosso presidente, Marcos. Nós começamos um sistema que, vez ou outra, caía. E quando caía, o que é que nós tínhamos... nós criamos uma regra. Se caía, ninguém sabia quem era o vencedor, né? Então, foi uma regra na época que se a internet fosse da minha casa que caísse, eu perdi o ponto. Se fosse da casa do adversário, o adversário perdia um ponto. Mas aí eu quero chegar e quero, Bruno e demais, eu não estou falando em ofender, é apenas uma crítica construtiva. Eu jogo no Play Hockey, mas para mim é o pior sistema que tem, em gamão. Vou explicar por quê. Porque quando a gente clica o primeiro lance, e vai clicar o segundo, ele morreu a jogada. Eu perco alguns jogos justamente porque não dá para desfazer. No gamão não, a gente tem a opção de fazer a jogada e ver se ficou melhor essa posição ou aquela, se você fez um prime de 5 ou um de 6. É importante visualizar e depois você dá um confirma. E um outro detalhe, lá no Heroes, caiu a internet de um ou de outro, você volta para o jogo na posição que estava, inclusive com arremesso dos mesmos números, dos mesmos dados. Então, por isso, hoje, 95% dos jogadores de gamão usam o Heroes. Né? O Play-Off que eu jogo com os amigos do Campeonato de Brasília, mas é como eu te disse agora, ele não te dá o erro, ele não te dá a chance de corrigir a jogada se você tiver feito o lance. Né? Sabe o que eu ia te falar? A gente também enfrentou alguns problemas com o Play-Off e, como eu te falei, a gente escreveu um e-mail para o site e sugeriu algumas alterações e eles acataram, inclusive fazer torneio de tablita, só dava para fazer torneio de dama convencional. A tablita, que é o jogo sorteado, a gente sorteia entre... Se você juntar a tablita e a promotion, e o duplo sorteado, que são diferentes, né? A dama convencional, que todo mundo conhece, as 12 pedras brancas de um lado, as 12 pedras pretas do outro. Quando eu falo do sorteio, do duplo sorteado, ou do sorteio das 7 saídas, o jogador puxa no papelzinho a primeira peça que vai ter que jogar. Quando é duplo sorteado, já vem a resposta das pretas. E aí começa o jogo a partir do segundo lance. Então tem ali as 7 saídas e as 7 respostas, dariam 49, elimina 2. É jogo que perde o jogo, entrega a peça de graça, então sobra 48. Depois tem a tablita, já é diferente. A pedra, ela não é... Ela sai da casa de D2 e vai lá para B4, vai para A5, ela voa no tabuleiro, sabe? Ele é sorteado onde ela vai da onde ela sai para onde ela vai.
e às vezes sorteia só uma peça, às vezes sorteia a peça da branca e a peça da preta, as duas movem no lugar e depois daquela posição joga. E ainda tem a promotion, que a promotion é uma sequência de lances, como se fosse temático, uma abertura, né? Então, a sequência de lances que tem que jogar, vai até o segundo, terceiro, quarto, quinto lance, às vezes para na vez da branca e quem dá o primeiro lance é as pretas, entendeu? Então, todas essas daí, agora a IDF tem uma tabela que a gente adotou, são 715 possibilidades de começar a jogar. E isso não tinha essa possibilidade e não dava para jogar no Play OK assim. A gente escreveu, falou com ele. No jogo de diferentes. De 8x8? No 64? De 8x8. 715. 64. 715 sorteios. Deixa eu te aproveitar. Tem um aluno aí, um professor, perguntando: Bruno, qual é a plataforma mais usada para jogar damas nas regras brasileiras? Estão perguntando aí no chat ao vivo. Responde aí, por gentileza. O mais popular é o Play OK. Depois a gente tem esse aplicativo, como eu te falei, o Jogue Damas. O iDamas era um site que eu joguei muito damas no iDamas, por isso que eu falo com o Lélio. A gente tem até homenagem para o Lélio aí no simpósio. O Lélio, ele era à frente do tempo dele. E aí, lá atrás, o Lélio criou o iDamas, e a gente jogava no iDamas, era um site muito bom. Só que ele criou em parceria com os programadores que foram trabalhar para o Google, para a Apple, uma coisa assim, e aí ele acabou ficando sem os parceiros e teve que tirar o site do ar. Okay. Mas querido Luiz Rocha, viu? O aluno que tá sensacional. O iDamas a gente tinha. Então, é o Play OK, o Checkersland, que é um aplicativo também do Play Store, tem a dama brasileira. O Jogue Damas, que é brasileiro, é do menino de São Paulo, tem toda uma pegada pedagógica ali, você consegue realmente jogar damas, tablita, dama convencional e estudar também, né? Tem várias posições que dá pra gente estudar. Essas são os principais aí. E agora tem surgido o Lidrauguts, né? O Lidrauguts, ele é de uma plataforma internacional, também foi através dele que se jogou o campeonato mundial, e é um dos melhores. Pode falar, Nelson. Só uma coisinha interessante, que é o seguinte, o nosso tema aborda também o novo normal, né? E olha só que interessante, você tem que sair aí da sua posição para fazer outras coisas. Isso faz parte, inclusive... Eu tô saindo da escola indo para casa. Né? Faz parte do novo normal. Por isso que é bom quando a gente está trabalhando online. A gente está trabalhando online, que nem agora, está cada um na sua casa, dezenas, centenas, milhares de quilômetros um do outro, a gente consegue ficar aqui sem máscara. Mas agora você vai sair, você vai para a rua, você vai ter que seguir todos os protocolos, né? Vou ter que pôr a máscara, dar uma pausa agora, e preparar tudo. A gente tem que entender que esse novo normal... Mas é isso aí, então eu vou dar daqui a pouco a gente está de volta. O menino também foi atender o portão, já volta, daqui a pouco eu já volto. Tá bom, também. Beleza, obrigado. Então, pessoal, inclusive interessante aí, a foto do Bruno, se alguém encontrar ele na rua e na palestra, não vai saber que é a mesma pessoa, né? Bem diferente, então. É bem diferente. Então, bem que engraçado, ele comentou sobre o Lélio. Referência também. Uma pessoa magnífica. Quando a gente se conheceu, eu mostrei para ele os meus jogos de tabuleiro. E o Lélio, ele falava um monte de coisas que eu ia encontrar como barreiras, né? Pontos positivos, pontos negativos que eu ia encontrar no meio do caminho. Me deu várias dicas para eu poder trabalhar com os meus jogos. E a gente tinha, inclusive, um acordo, eu e ele, para inserir os meus jogos no canal dele de YouTube, que ele falava sobre matemática. Então eu estava assim super empolgado, porque o Lélio realmente ele era assim diferenciado. E infelizmente ele saiu daqui
desse nosso espaço, né? Mas deve estar jogando dama lá onde ele está e deve estar sendo campeão também, com certeza. Isso aí. Sim. Ô, Daniele. Oi. Você fez aí nesse seu trabalho de pesquisa, você falou sobre as plataformas, né? Mas quando você fez esse trabalho, já estava iniciando a pandemia ou foi antes? Não, eu fiz o meu trabalho em 2000 Eu iniciei em 2012, né, que eu entrei no doutorado aqui em Rio Claro. E quando eu fui para o Canadá, foi em 2012, eu comecei com esse trabalho, né, em tecnologias, e aí acabou o tempo, né, a gente estava conversando, eu estudei essa parte de usabilidade, mas nesse mesmo doutorado eu ainda tive uma outra parte que eu fui para Portugal. E lá em Portugal eu fiz um estudo sobre o Wiki no xadrez. E aí eu montei a Wiki para ensinar o jogo de xadrez, porque eu acreditava exatamente numa maneira de ensinar isso em 2013, foi finalzinho de 2013, de uma maneira um pouco mais interativa. Porque aí a professora que eu estudei lá em Lisboa, inclusive, foi lá na Universidade de Lisboa que eu fui, com a professora Isabel Chagas. E ela trabalhava já com o Wiki. E a ideia era exatamente essa, ensinar, mas não de uma maneira tão parada. E a Wiki propiciava isso, a criança interagir com o site. Então, era uma ideia que se a criança achasse assim, essa explicação da movimentação da peça não está tão boa, né, não está tão legível para ela poderia ir complementando. Eu acho que precisa colocar mais isso aqui. E ela poderia ir interagindo. Então, aí teve uma segunda parte do meu trabalho, que foi desenvolver esses links de xadrez. E também ela explicou, né, isso era da parte dela, que não tinha noção, que a criança entende dela se a gente não trabalhar só com o visual. Então, aí ela me orientou, além de ter a movimentação da peça, que eu fiz, né, eu não entendia quase nada de tecnologia na época, né, apesar de entrar nesse programa. Mas eu mal usava o PowerPoint só para fazer minhas apresentações, né, Nelson? Até então era o que eu sabia fazer e apresentar aquelas, né, quando a página mudava. Estava bom já, né? Então, aí eu fiz as pecinhas se movimentarem no PowerPoint, mas ela pediu para eu também usar o áudio. Então, além das peças irem se movimentando, ela falou assim para mim, coloca também a explicação. Então, junto com a movimentação da peça, a criança vai ver a peça se movimentar e também escutar o que essa peça está fazendo. Para a criança assimilar melhor, né? Não apenas olhar o que está acontecendo, mas as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu teve essas duas partes do meu doutorado. Então, tanto analisar a plataforma, né, de xadrez, que eu fiz lá no Canadá, com o professor Balbinotti, e depois, no segundo momento, fui para Portugal, em Lisboa, e apliquei numa escola lá em Portugal, então as crianças me ajudaram a fazer esse teste, né, de como que eu desenvolver e fiz esse de xadrez na época. Então, foi aí 2 momentos, né, do trabalho. Mas o orientador era assim, sensacional, ele incentivava muito essa coisa, né, você tem que ir para fora, você tem que testar, você tem que aproveitar, então sempre incentivou bastante. E se você tivesse que fazer esse mesmo trabalho, começando ele em janeiro de 2021, quais as alterações que você faria? Olha, eu acredito que teria que começar
ensinando as crianças, principalmente pensando em escola pública. Porque eu acredito que a escola particular, ela já lida com essa parte de tecnologia, eles já estão a par, né? E é um erro a gente pensar que a escola pública, né, que as crianças têm esse acesso fácil. Elas não têm, né? A gente vivencia isso. Eu trabalho na rede pública. Então, assim, às vezes a gente fala assim, imagina, eles sabem mexer no celular, sabem mexer no computador, eles têm isso, e na verdade eles não têm, Nelson, né? Então, eu acho que um primeiro ponto é possibilitar esse acesso às crianças, é ensinar o passo a passo para as crianças, porque o que eu vejo de dificuldade hoje para eles eles saber mexer na internet, mas não mexer assistir no YouTube, porque isso eles sabem, né? Acessar um vídeo, eles sabem. Agora, essa parte do mexer em algo mais especificamente, eles não sabem. Então, quando eu dei há um tempo atrás, que tinha algumas oficinas aqui em Rio Claro de informática, que eu também trabalhei com isso, né? Na ampliação de jornada que nós tínhamos, eu trabalhava com aquele software gratuito que tem, né? Que não é o PowerPoint, mas são os softwares gratuitos que vêm. E eu trabalhava ensinando eles fazerem uma apresentação que eles não sabiam, animar a tela, e coisa assim que para a gente é rápido fazer, nossa, era assim, coisa de outro mundo para eles. E a gente acha que eles sabem, e eles não sabiam. Então, eu acho que para 2021, um primeiro passo seria ensinar essa criançada a realmente mexer no computador. Porque na rede pública é uma coisa que eles não têm acesso. Engana se a gente pensar que todo mundo vai tirar de letra isso aí. Eles não sabem mexer, não. É uma carência realmente, né, até estou lendo ali, é uma carência muito grande que tem, né, com relação à tecnologia, quando a gente olha para o setor público. Até as plataformas de xadrez, né, eu já trabalhei também em xadrez para a rede pública, eu acho, assim, que é uma ferramenta espetacular, principalmente quando a gente fala, assim, ensinar o jogo de xadrez em escola pública, eu até brinco. Quando a gente coloca um contra o outro, gente, eles vão movimentar errado, e como eles estão aprendendo, eles não sabem que movimentaram errado, porque os dois ali estão aprendendo. Então, quando a gente coloca eles contra o computador não vai permitir o erro, né? O computador vai barrar, e aí é o momento que ele vai chamar o professor e vai brigar, olha, o computador não está deixando eu fazer esse lance. Né? Então, aí o professor vai lá e vai interferir, ó, ele não está deixando porque realmente você está movimentando errado. Quando está ali duas crianças, um movimento errado, o outro movimento errado também, e a partida segue. Porque os dois estão movimentando errado. Então, eu realmente vejo a tecnologia como um grande aliado nesse momento, e a gente precisa fazer uso dela. Realmente, eu acho que ela veio aí para nos auxiliar grandemente, e nós precisamos usar. Eu acho que é importante a gente usar, né? E ainda mais nesse momento que a gente viu que ela está aí, que ela vai auxiliar, a gente sabe que precisa. Mas a gente precisa fazer uso e colocar para as crianças na rede pública e ajudá-los a usar também, né? Possibilitar para eles isso. Inclusive, o Luiz Rocha, que está assistindo a gente aí, fez mais um comentário interessantíssimo, viu? A pessoa com deficiência visual, ela não recebe nenhuma informação quando você só tem imagens. Então, você precisa de informação em formato de texto para que o ledor de tela, que é um aparelho que todo deficiente visual tem no celular ou no computador, né, possa ler aquele movimento que foi feito de uma forma que seja acessível. Ou seja, a pessoa com deficiência visual precisa que os sites que tratam das partidas de xadrez
tenham soluções que eles consigam interpretar os lances para eles poderem, do lado deles, reproduzirem. Porque só a imagem não é suficiente. Muitas vezes o áudio resolve, mas nós não podemos esquecer que existem as pessoas com surdo-cegueira, que a pessoa é surda e também é cega. Então, essa solução que o Luiz Rocha, até agradeço aí a participação do Luiz Rocha, muito bem posicionado, realmente a pessoa com deficiência visual também precisa ter acesso, né? Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 10, a gente fala em redução das desigualdades. E no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, a gente fala de educação com qualidade. Então, como é que a gente vai conseguir cumprir com esses objetivos se nós estamos deixando para trás, por exemplo, a pessoa com deficiência visual? Então, a gente precisa ir se acostumando nesse novo normal, que são outras soluções que a gente tem que correr atrás, não só a gente, mas todos, né? A gente tem que ir atrás de novas soluções para esse, digamos, novo normal, porque realmente mudou para todos, e é importante a gente ir em busca das soluções, cada um de uma forma, obviamente, mas é importante a gente começar a se planejar e resolvendo aos poucos, não é? A gente tem que resolver. E realmente fazer uma inclusão que inclua a todos, né? Não é aquela inclusão que só inclui esse agora, só inclui aquele, mas é uma inclusão que realmente inclua a todos. É verdade. Professor, só interrompendo aí a fala aí. Fique à vontade. Vocês, né? Uma das etapas de você implantar o lúdico é exatamente essa, né? Você passa por todas essas dificuldades que a professora Daniela está falando. É você entregar o brinquedo para a criança e, a partir daquele momento, ele vai descobrir o brinquedo. E você tem que permitir a ele fazer isso. Então, por exemplo, se eu dou um cubo mágico para uma criança, no primeiro momento, ela vai brincar com ele voando, sei lá, né? Dizendo que é um avião. Vai brincar de jogar, vai pensar que é um carrinho, vai esfregar no chão. É um momento de descoberta, é similar ao xadrez quando ele movimenta as peças erradas, né? Então, ele vai descobrindo o brinquedo, né? A partir do momento em que você fala, não, você tem que girar, girando, e aí você coloca as peças certinhas, ou você chega lá no xadrez e fala, não, essa peça só anda nessas casinhas, ela não vai para um lado, não vai para o outro. Você começa a pôr regras, né? E essas regras tornam o brinquedo uma brincadeira. E aí, a partir da brincadeira, que é quando tem a presença da regra, é onde você começa a inserir, além das regras, o conteúdo. Então, se você fizer uma regra, e dentro daquela regra tem um conteúdo de matemática, tem um conteúdo de alguma outra, por exemplo, como o professor estava se referindo ao cubo que ele fez a produção, o Nelson, né? A regra aqui é você manter a Libra, né? A linguagem de sinais. Então, você acabou de inserir dentro da brincadeira, além das regras do brinquedo, né? Você fez uma evolução, você está ensinando um conteúdo. Então, você evoluiu do brinquedo, brincadeira, e chegou no lúdico. Então, a máquina não consegue, como a professora Daniela está falando, se você fizer um movimento errado, a máquina vai entender que você já está na etapa de brincadeira. Você está errando, você não vai ter permissão. E com o professor do lado, não. O professor vai falar, olha, vá conhecendo. À medida que ele for conhecendo, mas vamos agora botar uns limites. Vamos supor que você só tem os peãozinhos, o nome disso é peão, só vai para frente, não volta. Aí você começa a inserir regra por regra, é a importância do professor. E até online, a gente tem que ter essa preocupação. Até que ponto o professor pode ficar gravando uma aula e ser substituído por uma videoaula? Não dá, né? A aula presencial, ela é importante por isso. Ou a aula remota, né? Que é aquela aula online, que o aluno está ali. Se ele não entendeu, ele interrompe o professor e o professor explica a necessidade dele. Mas se ele está vendo uma videoaula e ele não entende,
O máximo que ele pode fazer é voltar. Volta o vídeo e escuta de novo. Mas se ele não entendeu da primeira vez, pode ser que ele ficar indo e voltando vai continuar sem entender, né? Então, inclusive... É a importância das aulas síncronas, né, professor? Que é o momento exato de você entender que a aula síncrona não é videoaula. Ela é um momento... Inclusive, nesse contexto de voltar à aula, eu dou aula aqui no Claro no 5º ano, né, do ensino fundamental. E a gente teve que fazer um replanejamento, né? Porque a gente tinha um planejamento para presencial, e aí a gente voltou para todo o ensino remoto. E aí você vai lá selecionar o que você vai deixar para o ensino online. Porque tem conteúdo que aí a gente fica pensando, nossa, quando eu trabalhava em sala de aula, ali, né, ao lado da criança, já era difícil de ensinar. Imagine agora onde eu vou postar a atividade para o meu aluno, ele vai ler sozinho na casa dele e vai resolver como que ele vai fazer isso, né? Tem que entender exatamente isso, né? Que a síncrona é o momento que eles têm de tanto assistir aula quanto se manifestar. Né? Então, nossa, foi assim, uma briga com o meu planejamento, olhando o que eu vou deixar, o que eu vou tirar, e foi aquela discussão, eu e minha coordenadora, e a gente ficou nessa, porque o que vai ficar nesse replanejamento, né? Foi uma discussão, nossa, foi bem difícil. O mais complicado é exatamente isso, porque a gente tem 2 horas de aula presencial, que foi adaptada para 50 minutos, ou 40, né? E aí, como é que eu faço para em 40 minutos, distante do meu aluno, sem olhar na cara dele, porque às vezes em sala de aula, quando você explica, o aluno faz uma carinha feia, você sabe que ele não entendeu. Mas a gente dá aula olhando para fotos. Nossa, isso é triste. A gente dá aula olhando para uma foto. A gente não sabe se o aluno está com vergonha de perguntar ou se simplesmente ele não vai perguntar. Então... A gente não sabe nem se o aluno está ali, às vezes, né? Não sabe nem que o aluno está ali. Então, você tem que planejar uma aula de 2 horas, otimizar ela em 40 minutos, 50 que seja, 40, de um jeito... Meu Deus, não... É o que me perturba, entendeu? Por isso que as aulas síncronas, elas acabam tomando mais tempo. Ó, se eu for dar 4 aulas à tarde, num dia da semana, eu passo a manhã inteira programando as 4 horas da tarde, né? As 4 aulas da tarde. Então, eu acabo trabalhando o dia inteiro. Então, por exemplo, tem dia da semana que eu dou aula tarde e noite. Então, eu pego amanhã para tentar compilar toda essa essa mágica que eu tenho que fazer, né? Dentro de 40 minutos, de 3 turmas ao mesmo tempo, assim, na sequência, né? Então, eu tenho que fazer uns 40 minutos muito bem de conteúdo, condensando 40 minutos, as 2 horas que eu teria que ministrar esse conteúdo, como a professora Daniele falou, o que eu vou sacrificar, né? O que eu vou sacrificar, nem tudo a gente consegue passar. E outra, nesses mesmos 40 minutos, eu tenho que deixar um espaço para o aluno se manifestar. E ainda tenho que provocar ele se manifestar. Meu Deus, acho que a grande dificuldade é essa. Por isso que eu fico muito, assim, tentando criar um grau de intimidade, assim, para o aluno se sentir à vontade em participar. Porque se ele não entender que a aula síncrona não é videoaula, se ele não entender isso, a gente não está fazendo certo de jeito algum. Ele tem que se manifestar, ele tem que se mexer, ele tem que falar. A gente precisa ouvir onde é a dor do aluno, né, professor? Para indicar onde é que ele tem que corrigir e alterar. Ele tem que saber da dor. É igual a médico. Você vai no consultório médico, você diz, não estou bem, e aí? O que você tem? Não, estou bem, eu vim aqui só para dar para o senhor. Você tem que ter a solução, tem que saber onde é que está pegando, né? Professor José, é por isso que, na minha cabeça, eu sempre admirei os veterinários, né?
Porque chega um cachorro lá e você tem que saber qual é o problema do cachorro, né? Ele não se manifesta, né? Ele não fala. Então, nós temos que ganhar essa habilidade de conseguir interpretar, né? Eu não sei qual é a disciplina de vocês, Daniele e de José. Matemática. Nossa, corrigir um trabalho de matemática pelo computador é exaustivo, tá? Eu boto a mesa eletrônica aqui, eu vou corrigindo um por um, chega a exaustão no segundo, entendeu? Exaustão mesmo física, né? Os olhos cansam, né? Você fazer uma correção, às vezes você estende um prazo de entrega de trabalho, o aluno entrega em cima da hora, você tem que lançar nota, você tem que sacrificar o seu momento de descanso, não de um descanso de mordomia, de um descanso físico de um preparo mental até. Então você tem que sacrificar para corrigir aquela prova naquele momento. Se você já deu 2, 3 aulas, não importa, você tem que corrigir e lançar nota, né? Então, eu acho que é um momento assim de muita cautela, de muito detalhe, de muito perfeccionismo e, mais ainda, de adaptação. Eu acho que a palavra maior é essa, adaptar-se. A minha disciplina, na verdade, é da aula para o 5º ano. Então, eu sou aquela professora que lá na nossa caderneta está escrito polivalente, né, sabe? Que é português, matemática, história, geografia, ciências. Aí eu tenho uma ampliação de jornada e musicalização à tarde. Então, eu também dou aula de musicalização. Aí você imagine dar aula de musicalização à distância. Onde em sala de aula a gente conseguia, né, trabalhar com as crianças. Mas eu dou musicalização para a turma de educação infantil, maternal, criancinhas pequenininhas. Então, assim, nessa pandemia, eu aprendi bastante. Então, sim, e também incluo, né, o xadrez, porque como eu amo xadrez, então, na proposta do meu 5º ano, além deles aprenderem todas essas disciplinas, vai também o xadrez para eles aprenderem, que sempre tem uma das coisas, professoras, que eu acho que facilita é a hora que você consegue ter um contato com o aluno, que é justamente quando você tem essa intimidade de um termo comum, né? Algo que é comum tanto ao professor quanto ao aluno, que é o jogo, né? Quando você começa a trabalhar um esporte da mente, o aluno começa a se desenrolar mais. E aí, quando ele vê que o que você está fazendo, que está lhe divertindo, lhe distraindo, é exatamente o que você está estudando na teoria, você consegue fazer com que o aluno, ele interaja. É a partir daquele momento, por exemplo, em turmas que eu já trabalhei, antes do momento de pandemia, eu já trabalhei o cubo mágico, o xadrez, em turmas que eu já inseri os jogos, são as turmas que mais eu tenho facilidade de dar exemplos. São turmas que eu consigo ter um linguajar mais à vontade. Até mesmo de puxar a orelha do aluno, entendeu? Porque ele já me conhece mais, ele já sabe realmente que o que eu estou falando ele tem benefícios. Está dentro do contexto dele. Oi. Tem uma questão aí também, até aproveito aí para ficar uma pergunta para os três. É o seguinte, na aula, a questão do entendimento do aluno, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente imagina que a forma que nós estamos ensinando é a forma correta e é uma fórmula boa, né? E às vezes a gente está falando, imaginando que a pessoa está entendendo e pode ser que a pessoa do outro lado não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Então, voltar o vídeo e assistir de novo talvez não seja a solução, né? Exato. A interatividade tem que estar presente aí, né? E nos jogos a gente consegue detectar pelas próprias reações dos que estão participando, pela interatividade, se ele realmente entendeu ou não aquilo que foi falado, não é verdade?
O jogo é bom, professor, que você consegue ter um resultado imediato das suas ações, né? Ação e reação. Se você faz um movimento errado, imediatamente você tem um retorno daquele movimento. Então, você já consegue ter todas as etapas da sua execução sendo feitas. Você faz a ação, você faz a análise da sua ação e as consequências dela. Então, seja ela na dama, no gamão, no cubo mágico, no xadrez, em todo e qualquer jogo, qualquer movimento, imediatamente você tem o retorno, não é? Que é o que a gente tem que conseguir passar para o aluno, também na parte do ensino, do estudo. Que caso essa repercussão, esse retorno não seja tão imediato, mas que ele vai ter. Ou seja, ele tem que tomar ações, tem que tomar atitude de fazer algo, premeditando a reação. E tudo isso é teste. Ou seja, por exemplo, matemática. Quanto mais questões ele fizer, mais preparado para tomar uma ação futura diante de qualquer que seja a questão, uma ação mais correta. Entendeu? Se ele faz mais vezes e tem mais retorno, ele vai conseguir se testar mais para uma próxima ação, né? O jogo proporciona isso e, por conta de ser jogo da mente, ele fixa mais, né? Ele é mais voltado para um treino mental, um processo de treino mental onde ele executa e já pode esperar a reação que ele estava treinado a acontecer. Inclusive, hoje em dia está sendo cada vez mais comum os professores gamificar as aulas e as empresas gamificar os processos das empresas, né? O processo de vendas, o processo de trabalho na parte administrativa. A gamificação está entrando bastante forte como sendo um elemento que permite a gente aprender de uma forma não só mais rápida, mas muito mais perceptível também. Verdade. Completamente, exatamente isso. Eles estão vendo que essa estratégia, né, desenvolve bem mais, né? Eles perceberam que o lúdico, por assim dizer, né, eles viram que o lúdico vai além, que ele consegue trabalhar essa questão de criatividade, consegue desenvolver muito mais. Então, é uma estratégia que já engloba tudo. E não tem nem o que falar, né? Eu acho que já consegue trabalhar a socialização, integra todo mundo. Então, quer dizer, você com um jogo, você já consegue perceber várias coisas no candidato, até para você selecionar um candidato. Então, é o que tem de melhor, digamos assim, né? O professor Weller, hoje, na verdade, pergunto para todos, né? Hoje, a gente já percebeu que o mundo online, ele vai ficar. Ninguém mais tem dúvida. Né? Independente da questão se vai ou não vai ter vacina, a gente percebe nitidamente que o mundo online, ele vai ficar presente, correto? Quais das ações que vocês hoje estão desenvolvendo que vocês já consideram assim de uma forma taxativa, que é 100% certo, usando aí o tema do momento, que é 100% certo, parte desse novo normal? O que vocês estão vendo que fala, olha, isso daqui não era assim, mas agora vai ser assim e vai ter permanecer. Que... O que vocês podem me dizer aí? Tira 2 ou 1 para ver quem começa. Eu acho assim, que existia, né? A gente não está falando nada de novidade. Já se existia essa tecnologia. A gente simplesmente descobriu, né? A gente não tinha, vamos dizer assim, a necessidade de se usar tudo isso, né? Todas essas ferramentas, mas que a gente viu que elas são necessárias. Eu acho que nada vem por acaso.
E aí o que a gente vai ter de conhecimento a permanecer é exatamente isso. Eu não posso descartar tudo que eu aprendi, ou que eu fui obrigado a aprender, vamos dizer assim, com a pandemia, né? Eu tenho que continuar. Então, eu acho que o que vai ficar vai ser a questão do suporte online. Tem que ser adaptado, tem que ser, mas que tem que ser contado como sendo um dos equipamentos de aula normal nosso, né? Eu acredito que o número de eventos online também vieram bastante a agregar, porque a gente vê até a participação internacional, digamos assim. Era bem mais difícil a gente ver as pessoas de fora participar, porque até a pandemia contribuiu também por isso, para isso, né? A gente às vezes não conseguia tempo para participar, porque nessa hora estava, acho que todo mundo trabalhando, inclusive, dando aula, não tinha tempo para ficar na frente do computador, bem dizer. E agora a gente até tem. Então, assim, os eventos online propiciaram também a gente participar de mais coisas, né? Eu acho que ter que se deslocar para os lugares, né, economizou um tempo danado, ser online. Então, eu acho que isso também ajuda, né? Eu não ter aí o gasto de uma passagem aérea para trazer. Se eu tivesse que pagar para todos, ir para um único lugar, imagine o gasto que teria, né? Então, eu acho que algumas coisas online, eu acho que vão permanecer até pela riqueza que vai ter, né, dos eventos em si. Com certeza. Uma das coisas que, entrando na sua fala, professora, né, que aconteceu é porque agora há pouco, né, até às 4 horas, eu estava num evento do meu campus, né, que estava acontecendo também online. E foi de imediato, né, eu saí de um e já entrei no outro. Ou seja, seria impossível eu estar, entre aspas, né, em Bacabal, Maranhão, e de imediato, nessa questão de tempo, né, eu já estar em São Paulo nessa nossa reunião. Então, seria impossível. Então, acho que é um dos nossos aprendizados. Steve Jobs, ele falava o seguinte, né, que as pessoas não sabem o que querem, até você mostrar a elas, né. Então, às vezes, a pandemia, ela serviu para mostrar para a gente uma ferramenta que a gente tinha e não é que não usava, mas era subutilizada, vamos dizer assim. Exatamente. Pessoal, eu vejo que ficou pouca coisa para falar, tá? Mas uma coisa que eu achei interessantíssima dentro do processo do não normal, né? Questão de fazer uma reunião com professores, uma questão de fazer reunião com os alunos, que é a própria aula, né? Mas uma questão de fazer reunião com diretoria de clubes, né? Como que é o meu caso aqui, eu sou presidente da associação, normalmente nós temos diretorias de clube aqui, nós temos 7 clubes aqui no estado de Ceará, só de gamão, certo? É um dos estados mais evoluídos no esporte do gamão hoje, graças ao empenho de todos, não foi só o Matias. Tem que entender que foi porque apareceram vários atletas que se interessaram e gostaram e vieram para organizar, inclusive todos com estatutos. Então, está muito, muito, muito organizado e andando. E as tecnologias e inovações vieram de uma forma que são fantásticas. Sabe lá o que a gente tem feito no Sul-Americano agora, como nós fizemos, o Marcos, que vocês podem ter acompanhado, foi o começo do nosso projeto, com 128 jogadores, jogador do Peru, jogador peruano morando na França, o cara chegou à final, foi vice-campeão, jogador de São Paulo, presidente da Confederação Paulista, aí chegou em 4º lugar, muito bem, veio ganhante, ficou entre os 4 melhores. De Teresina e da sua terra, né, Quirino Piauí, querido Vicente Hurler. Ele foi campeão sul-americano, aí de Teresina. Você deve ter visto aí no jornal Meio Norte, se eu não me engano, né? São reportagens sobre ele. Um negócio desse jamais aconteceria se fosse presencial. Quem de nós iríamos pagar uma passagem aí, no mínimo, para
na Argentina, ou em Buenos Aires, ou aqui em Fortaleza. Fortaleza seria mais fácil, como já pensamos alguns da gente que mora aqui, que é o meu caso, situado em Fortaleza, no Ceará. Mas para quem vem do Sul, para quem vem de outros locais, é uma despesa altíssima. Eu costumo dizer aqui para os meus diretores, amigos, conselheiros, poxa, agora ficou muito fácil fazer uma reunião. Precisa mais todo mundo, cada um pegar seu carro, gastar gasolina, se deslocar, risco de batida, risco de acidente, risco de assalto. Poxa, mas se a gente bem observar o avanço da tecnologia, foi fantástico, pessoal. Hoje a gente tem o risco de cair a internet e acabar a energia. Pronto, esses dois riscos que o de energia, Nelson, praticamente acabou, né? Com essa energia fotovoltaica, que é a energia solar, meu amigo, aqui tá, quer dizer, aí para vocês têm dificuldade, né? Mas para mim, para o Vicente, aqui em Teresina, Vicente em Teresina hoje tem o maior da América Latina todinha, a maior base, a maior, dentro de uma fazenda, é uma usina fotovoltaica, usina solar, está aí no Piauí, não sei se é aí Teresina, é próximo, mas eu sei que está aí hoje, né? As pessoas estão evoluindo. E dá um exemplo aqui, que ainda é atrás nosso. Nós começamos o processo de energia solar em 2012. A Austrália começou em 2012, 95% dos australianos hoje usam energia solar. Lá o cara já montou uma base para vender energia solar para a Enel, certo? Nós ainda não estamos alugando, vendendo, não. Alguns casos, mas ainda está iniciando. Mas na Austrália, 95% da energia é solar hoje. A pessoa é limpa, garantia de produtos de 25 a 30 anos. Então, tudo vem através da tecnologia. São avanços. E nós não podemos mais voltar atrás. Essa questão do Meet, aí, quando a gente faz uma reunião, um momento desse, nós estamos todos unidos aqui, vocês podem fazer com qualquer lugar do mundo. Você pode tratar com qualquer pessoa do mundo. Isso não é fantástico? Para mim, foi um acesso maravilhoso. Para os nossos alunos também. Para começar, sofrem os que não têm acesso à internet e nem aparelho de computador. Mas os que têm, e que tem celular, que o pai libera, a nossa maior dificuldade é quando 4, 5 meninos na mesma casa. Aí morreu, porque só é um celular ou dois. Tá rindo, né, professor? Acontece muito. Isso acontece muito. Aí é bateria. Aí, meu amigo, os 4 querem pegar um pedaço do celular. É um negócio aí complica. O governo nos preparou para isso. Né? Nós não estávamos preparados para uma pandemia que trouxesse essa situação. Eu tenho essa situação. Tem 5 na minha família. Aí tem um no 5º ano, um no 6º, outro no 7º, outro no 8º, outro no 9º. Como é que divide? 2 celulares, do pai e da mãe. E outra, tem que esperar eles chegarem à noite, porque o pai e a mãe vão trabalhar com o celular. Em alguns casos é assim, para fazer a tarefa. Né? Então, ainda temos que evoluir essa questão do acesso, como ela falou, professora, de internet, aparelho para os alunos. Os IFCEs aqui de Fortaleza, os institutos federais, estão dando. Aos que não têm realmente condição de comprar, estão dando. Tá? Não sei agora o número exatamente, mas eu tenho um professor nosso, o Ricardo, que é o Ricardo Sampaio, que é um excelente jogador de gamão também, e professor de IFCE aqui em Canindé, como também temos o Abelardo, que é o professor Abelardo Guerra, que é de UFC aqui de próprio Fortaleza, eles lá usam e utilizam todos esses recursos. E os alunos deles, salvo não me engano, foram 3 vezes presenteados nesse primeiro momento. Verba federal que veio para comprar, que não é o computador e nem é o celular, é o que fica no meio. O tablet. Tablet, exatamente. Mas com acesso. Porque se não tiver acesso à internet, não adianta nada, né? Então, é evolução. Evolução. Aqui no município, que é no pé de serra, a dificuldade é muito grande do sinal de internet. Aqui foi criada uma situação da aula ser transmitida pela rádio. Lá, salvo não me engano, não é Redenção, ou é Baturité. São serras que o sinal não pega bem. Então, a gente
Tá fazendo das tripas coração, né? Para passar e não se perder um ano, né? Apesar de, como a gente é ciente também, tem que se reconhecer que nós não tínhamos estrutura para isso. Eu gosto de dar um exemplo de sofrimento do povo brasileiro em relação aos caixas eletrônicos. O caixa eletrônico chegou e a população já envelhecida e aposentada, sem saber dominar como mexer no teclado. Você chega hoje, no começo de mês, normalmente tem lá uma fila de pessoas idosas que não estudaram, pessoal. Nossos pais não dão educação. Nós ainda estamos aquém do melhoramento da nossa educação. Então, isso você vê constantemente. Lotada a fila dos idosos porque precisa de um apoio, de um auxílio. Às vezes já nem enxerga bem mais também, né? Às vezes é um problema de saúde. Mas, de qualquer forma, nós evoluímos e ainda temos que melhorar muito para dar todo o suporte técnico aos nossos alunos, porque eles precisam acompanhar. Oi, Rubens. Opa. Inclusive, Oi. professor, é comum hoje em dia a gente ver as pessoas idosas com mais dificuldade, né? Porém, eu trabalhei no banco em 1984, tá? E em 1984 já era possível a gente conferir a assinatura de forma online. Em 1984 já era possível. Só que o banco que eu trabalhava não adotou esse procedimento porque dizia que a população não estava preparada. Isso, exatamente. Então, assim, a gente precisa realmente, como a professora já falou, não só gerar a infraestrutura, mas também a capacitação. Isso, conhecimento, obviamente. Obviamente. Não adianta nada estar lá com todo o material de infraestrutura se não souber o que é que vai fazer com o material. É até desperdício de dinheiro, né? Se realmente fizer uma operação dessa. Tem que capacitar. Mas eu tive um sofrimento grande aqui em Caucaia. Em 2009, eu assumi o departamento de TI, toda a Caucaia, com 185 ou 184 escolas, eu não lembro o número. E sofri muito porque lá veio um sistema chamado... O mundo todo está no Windows. Aí nos mandaram, na época da educação, a palhaçada do sistema Linux. Ô, meu amigo, apanhava o professor, apanhava o instrutor, apanhava a menina, apanhava, que eu digo, de trabalhar, não é pancada física, não. Mas a gente só sofreu e não andou. Não andou, simplesmente não andou. O menino já ia numa como é que se chama, essas lojinhas de computação, o menino já ia ali de lá, já viu o Word, já viu o Excel em alto nível, aí ele queria aprender o Windows. E a dificuldade foi até para passar para os professores, rapaz. Era um sistema interessante, era um sistema bom, mas fora da realidade de um país que estava todo mundo no Windows e no Excel. Entendeu? Aí vem aquela velha sacada de... Não sei nem o que a gente pode dizer para o governo que instituiu essa situação, né? Que dá computador para cego, ou para morto, ou para mudo. Ele não capacitou as pessoas. E ficou difícil. Mas foi esse sistema Linux que chegou aqui em Rio Claro também. Mas, pelo menos aqui, eu não sei como que foi aí. Aqui foi horrível, mas aí funcionou bem, professor? Deu certo? Viu, professor? Eu, inclusive, pode ser que ela tenha caído, daqui a pouco ela volta. É o novo normal. Inclusive, eu participei do formato de implementação dos computadores e da rede de computadores nas escolas da rede pública com o sistema Linux e com os editores de texto, planilhas de cálculo, que a gente chamava de código aberto. Nesta época eu trabalhava com informática, eu fazia manutenção do hardware e fazia também a implantação do software e dos aplicativos, tá? O que acontece? O problema, na época, o que atrapalhou
é que o governo federal, na época, não colocou a quantidade de horas suficiente para capacitar os professores na rede pública. Então, eles achavam que o que estava feito ali é o que a gente falou com o professor Werlen lá, tempos atrás. Eu acho que a apostila que eu fiz está maravilhosa. Você entendeu? E aí foi isso que aconteceu. O governo federal achou que a apostila estava maravilhosa, colocou computadores suficientes, com hardware suficiente para o que ia ser feito. Não eram computadores ruins, não. Eu falo isso porque eu fiz manutenção, né? Eu tinha acesso ao hardware e ao software. A gente fazia a instalação da rede, tudo funcionava direitinho. Só que não tinha ali, no nosso escopo de serviço, por exemplo, dar 1 hora de aula para o professor da escola. Meu trabalho era o seguinte, eu tinha que chegar lá e pôr para funcionar. E eu mostrava para ele funcionando. Se ele falasse assim, mas eu não sei usar. Eu falava, eu estou te mostrando que está funcionando. A capacitação você vai ter que ver com a Secretaria de Educação. Esse era o formato, entendeu, professor? Então, hoje, a gente vê que, por exemplo, antes da gente entrar na sala, a gente conversa, a gente manda o link, a gente faz um testezinho, e mesmo assim ainda acontecem problemas. Eu mesmo hoje, quando entrei, caiu energia aqui, porque estava chovendo. Aí eu tentei voltar, só que não ia adiantar voltar enquanto o roteador não tivesse ligado. Aí eu falei, vou tentar entrar pelos dados móveis, né? Então, o novo normal, que nós estamos tratando aqui, ele faz com que a gente tenha que pensar nessas várias possibilidades para que as pessoas tenham o entendimento correto e para que elas sejam capacitadas. Imagina, vou falar um exemplo aqui bem básico, tá? Você faria uma cirurgia com um médico que não foi capacitado? Não. É muito complicado você já dizer que não tem capacitação, né? Você já fica assustado já. Já começou pelo não capacitado, a gente já pensa... Já está errado. Pois é. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos partindo aí agora para os nossos momentos finais. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma palavra com a experiência que vocês têm, que possa realmente contribuir para os nossos ouvintes, não é? Ou seja, o que vocês podem dizer aí para quem está assistindo a gente, para que eles fiquem bastante contentes com esta dica que vocês vão dar, experientes que são e donos de autoconhecimento aí, em cada um na sua área. Eu acredito que a gente pode deixar dicas valiosas aí para quem está assistindo a gente. E olha, agradeço a cada um de vocês, né? Gratidão por vocês estarem aqui. Antes da gente desligar, eu vou tirar uma foto nossa aqui. Então, agora, eu, por exemplo, no novo normal, eu tiro óculos, programo o sorriso. Peraí que eu tenho que pôr o óculos de novo para achar a tecla. Nelson, o Bruno falou que tinha voltado há um tempo atrás. Ô, Vinícius. Mas ele não voltou. Eu já verifiquei lá, Dani, ele não voltou. Tá. Achei aqui. Todo mundo sorrindo na foto. Beleza. Manda pra gente aí. Você agora. Bem, eu não sei se eu posso começar já, né? Tomando na frente. Pode, sim, Eu acho que a palavra-chave desse momento é desafio, né? E flexibilização. Eu acho que a partir do momento em que a gente entende que a gente está sendo desafiado, que a gente é capaz, a gente se flexibiliza muito e a gente consegue se sair bem. Acho que a palavra de ordem no momento é a gente entender
que tudo está sendo adaptado e que nada vai ser desperdiçado, né? Então, que a gente possa estar aprendendo nessa dificuldade e vai dar certo, né? Eu até dei uma palestra agora há pouco e eu encerrei com uma passagem bíblica, né? Eu quero fazer a leitura aqui rapidinho, só para encerrar minha participação, né? Mas que o momento, acho, principal é exatamente de se permitir, né? Se permita viver o momento, porque, como o Padre Léo falava, né? No sofrimento, é o sofrimento que molda o ser humano, né? E a passagem que eu encerrei foi: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que tudo, mais do que todos eles, né? Está em 2 Coríntios 4:17. Então, eu acho que o momento que a gente passa agora, ele pode ser um momento de sofrimento, pode ser um momento de dor, mas ele é algo que vai tornar o nosso futuro mais brilhante, né? Mais grandioso. É isso aí, falou muito bem. E é a grande verdade. Como se diz na Bíblia, né? Após as tempestades vem a bonança. Então é isso, a gente está passando um momento difícil, a questão da pandemia, mas estamos também evoluindo com a abrangência de vários recursos tecnológicos para que sejam melhoradas as coisas. Esqueci de falar aqui para vocês que, mesmo sendo praticante há mais de 25 anos do gamão, melhorei muito a minha forma de jogar usando o computador, te dá ainda um norte melhor, por duas grandes coisas. Uma delas, normalmente aqui no meu caso, eu jogo sentadinho aqui dentro do meu escritório fechado, com um poder de concentração maior. Diferente de quando você está no campeonato, tem umas lados de um lado do outro, que te desconcentra. E todo jogo de mente precisa desenvolver muita concentração. Vocês que jogam xadrez, a dama, qualquer outro esporte, tem que ter concentração. Não existe jogo da mente, você jogando aqui, o cara cantando uma música ali, o outro falando do outro política ali, o outro falando sobre futebol. E às vezes acontece isso no nosso espaço, porque a gente é democraticamente muito aberto, né, a todas essas situações. A gente tem que entender que o momento é de incluir, nunca excluir ninguém. Até porque o nosso esporte tem poucos jogadores. Né? A gente tem, diferente vou dar só um exemplo monstruoso aqui em relação ao futebol, todo menino nasce tendo uma bola, né? Mas nem todo menino recebe um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de gama, um tabuleiro de dama. Vai aprender normalmente na escola, ou se o pai e a mãe tiver um requisito cultural que gosta de habilitar a mente. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a jogar xadrez com 6 anos de idade. Era meu dever familiar. Papai chegava às 6h30, 6 horas eu tinha que botar o tabuleiro lá na mesinha dele, ele tomava o banho dele, e depois nós jogávamos o nosso xadrez. E me enriqueceu muito. O xadrez traz enriquecimento de você evitar ir de uma vez. Né? O xadrez me ensinou muito, quando eu quero pegar algo, quando eu quero descobrir alguma em verdade, de fazer como é o xadrez. Dou uma atacadazinha com a torre, ataco com o cavalo, depois com o bispo, com o peão, com todas as pedras, até chegar ao checkmate e concluir realmente. Porque no dia de hoje, a gente só pode acreditar que a pessoa é desonesta depois que se provar o contrário, provar realmente. Nós não podemos mais acusar ninguém sem saber quem é quem. Né? O mundo hoje está muito perplexo e assim, violento, né? Muito rápido, ações rápidas e imediatas que às vezes podem atrapalhar. Na verdade, nós temos que ser cautelosos e sabermos como agir em todas as situações. Um abraço a todos, foi maravilhoso estar com todos. E só temos a engrandecer os nossos esportes. E Marquinhos continua sonhando com o gamão, a dama. Xadrez já faz parte das universidades escolares, mas os nossos vão chegar lá. Conto com o seu apoio. Bom, o que eu tenho a falar é que eu acredito que essa pandemia nos ensinou a viver um pouquinho mais conosco mesmo, né? Que
que eu acho que estava faltando, esse saber viver, que a gente sabia sair de casa, né? O viver fora de casa a gente estava habituado, mas o aprender a viver, né, a nossa vida, o viver com a gente mesmo, com a nossa família, o cotidiano dentro de casa, eu acho que a gente tinha desaprendido a conviver com a nossa própria família. Então, eu acho que foi esse o grande aprendizado que nós temos dessa pandemia, ao aprender a viver, e essa perseverança. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar desse momento que a gente está vivendo, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa aprender, e logo, logo a gente vai poder voltar aí a aglomerar, né? Que eu acho que também faz falta. É importante a gente estar aí nesse online, mas aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela convivência que o brasileiro tanto gosta, nos faz falta, né? A gente gosta dos eventos online, mas a gente também gosta de ter aquele contato. Então, quem sabe já o próximo evento a gente vai estar aí lado a lado também. Então, foi um prazer aí estar aí nessa mesa redonda com vocês. Bom, pessoal, em nome da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, do CEBEM, Centro Brasileiro dos Esportes da Mente, agradecer novamente à Universidade Federal do Paraná, à Universidade Federal do Paraná Setor Litoral, à cidade de São Paulo, às demais universidades parceiras, a USP, a Unicamp, aos institutos federais do Estado de São Paulo, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Juazeiro, na Bahia, a Universidade Federal do Amazonas, ao SBEM, a Sociedade Brasileira ao Ensino da Matemática, enfim, todos aqueles que estão colaborando para que esse evento possa estar acontecendo nesse momento. Gostaria de deixar aqui para nós, quer sejam praticantes ou dirigentes dos esportes da mente, uma reflexão e um desafio. Nunca os esportes da mente foram tão praticados no mundo. Se nós formos ver o passado, aonde nosso esporte era totalmente excluído, hoje nós somos a coqueluche. Nós podemos comprovar isso através dos aplicativos. Por exemplo, na modalidade de xadrez. Eu nunca abri o chess.com ou o Lichess que tivesse menos de 50 mil jogadores naquele exato momento. Segundo uma reportagem do New York Times, de março até agora, mais de 60 milhões de pessoas acessaram a internet com os jogos de xadrez e os demais esportes da mente. Então, queria deixar esse desafio. Se nós, praticantes dos esportes da mente, achamos que a gente tem algum privilégio a mais do que os outros, vamos realmente colocar isso em prática. Esse é o desafio. Vamos colocar em prática. Vamos realmente sair na frente dos outros esportes. Vamos fazer a reviravolta. Aonde nós éramos últimos, temos que ser os primeiros. Mas realmente colocar isso em prática. Muito obrigado. Bom, pessoal, exatamente isso mesmo que o Marcos falou. Vamos fazer acontecer, não é verdade? Muito obrigado a todos vocês. Exatamente. Quero agradecer a todos vocês aí. Quer falar, Marcos? Pode falar. Quero. Queria aproveitar esse momento e dizer que às 19 horas nós teremos a abertura oficial do Congresso Internacional dos Esportes da Mente. Ela não se toca que eu tô com a cara. Então, pessoal, vamos participar, vamos prestigiar, e quem quiser compartilhar, então vamos divulgar aí, porque nós teremos pessoas ilustres aí na abertura, aí, certo? Obrigado. Maravilha, muito obrigado aí, Marcos. Wesley, não se preocupe com essas coisas que acontecem, porque no nosso caso, independente de todas as palestras do Congresso e do Simpósio, a nossa está abordando o novo normal.
E quando o que ia acontecer de errado, a gente já cita como exemplo do novo normal. Então a gente está certo em todas as situações. É porque a gente tenta se adaptar, mas acaba que a gente vai se dando um terrinho, mas é de boa, é tranquilo. Aos poucos a gente vai melhorando cada vez mais. Faz parte. Com toda certeza. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Obrigado para vocês também pelo convite. Valeu, pessoal. Professor, eu, filho da Terezinha, quero lhe conhecer, tá? Procura o mestre do Piauí, o Quirino. Se puder ir, o Marcos me passar seu WhatsApp, tá? Pronto. E a professora Daniela, que eu não tenho também. Acho que o Nelson, o Nelson e o Lobo aí, ele tem meu número, viu? Só passar aí que a gente vai se conversando. Sim, só compartilhar. Na verdade, Matias, contato, a gente está compartilhando em troca de oportunidade no final de semana no Ceará. Tá certo. E serão bem-vindos e vão comer o melhor peixe no molho do camarão do Brasil, viu, meu amigo? E o baião de 2 molhado, viu? O baião gostoso. Exatamente, professor. Depois do que é feito em Caiobá, né? Muito obrigado. Eu vou depois, então, para testar, porque não pode ficar essa dúvida. 1 por 2, né, Nelson? 1 por 2. Isso aí. Isso aí.